E aí, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês também, pessoal? Espero que sim. Espero que estejam gostando do curso. Espero que estejam resolvendo muitas questões. Juntos, eu e você, nós vamos aprender o direito penal, nós vamos repassar os nossos conhecimentos. Só que antes de você começar a repassar os seus conhecimentos, você vai passar na sua tão sonhada prova. Seja juiz, seja promotor, seja delegado, seja analista judiciário, seja policial federal e por aí vai. As tantas carreiras que existem, as tantas carreiras que estão esperando só você. Você vai pensar o que você quer ser quando crescer, né? O que é a profissão que você efetivamente se vê fazendo e vai se dedicar com todo afinco para passar nesse concurso e vai dar certo. Você vai ver. Meus queridos amigos, no final da aula passada a gente estava conversando sobre os elementos do tipo penal. Tipo penal são os crimes. E eu falei que existem 3 tipos de elementos do tipo penal. Existem os elementos subjetivos, existem os elementos normativos e existem os elementos objetivos. A gente está vendo agora a classificação dos dolos, as espécies de dolo. E aí no final da aula passada a gente conversou sobre o dolo genérico e sobre o dolo específico. E eu falei, olha, o que antes se chamava de dolo genérico, hoje é conhecido como só dolo. E o que antes se chamava de dolo específico, hoje é chamado de elemento subjetivo específico do tipo penal. Aí veja, se o crime ele é congruente, significa que ele se consuma bastando dolo. Como por exemplo, homicídio, matar alguém, basta o dolo de matar alguém. Já se o crime ele é incongruente, para ele se consumar tem que ficar caracterizado, além do dolo, a finalidade especial. Então, por exemplo, falsidade ideológica, do 299 do Código Penal, que não basta você inserir ou fazer inserir em documento público ou particular, declaração falsa, ou que dela deveria constar, não basta esse dolo. Tem que ter a finalidade especial de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então vamos lá. A gente então estudou, pessoal, os elementos do tipo penal. Para eu acabar esse tópicozinho. Elementos do tipo penal. Aí nós vimos que existe o elemento subjetivo do tipo penal, o elemento normativo do tipo penal e existem também os elementos objetivos do tipo penal. Elementos subjetivos estamos ok. Existe o dolo, a culpa e a finalidade especial. Tranquilo? Então, elemento subjetivo, existe o dolo, a culpa e a finalidade especial. Todo crime, via de regra, ele é punido na modalidade dolosa. A gente vai até ver que para haver modalidade culposa tem que haver expressa previsão legal. Mas sobre culpa, como até eu já ressaltei, a gente vai ver isso um pouco melhor aqui em diante, acho que acredito até nessa aula. Aí veja, nem todo crime tem elemento normativo. E o que é o elemento normativo? O elemento normativo, diferentemente do elemento objetivo do tipo penal, ele é uma cláusula geral que deixa a discricionariedade para o juiz interpretar de acordo com o caso concreto. Professor, não estou entendendo. Já eu te dou exemplo. Veja, enquanto o elemento objetivo não tem como o juiz interpretar no caso concreto, dar flexibilidade ou não, o elemento normativo é uma cláusula geral, é uma palavra ou 2 palavras que permitem que o juiz, no caso concreto, interprete. Como assim, professor? Veja, por exemplo, o artigo 244 do Código Penal. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Esse crime que eu acabei de narrar, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, é o crime conhecido como crime de abandono intelectual. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Esse crime ele tem um elemento normativo, sabe qual é? É exatamente a palavra sem justa causa. É exatamente a palavra sem justa causa. Veja que esse termo, sem justa causa, ele permite que o juiz, no caso concreto, tenha discricionariedade para analisar se a família deixou sem justa causa ou com justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar.
Perceba que sem justa causa é uma cláusula bastante aberta. Que aí, se alguns pais forem processados porque não proveram a instrução primária de filho em idade escolar, o juiz ele tem liberdade para analisar no caso concreto se houve justa causa ou se não houve justa causa. Então perceba que esse sem justa causa é um termo genérico, que permite que o juiz analise no caso concreto se houve ou não justa causa para os pais deixarem de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então veja, nem todo crime tem elemento normativo, como por exemplo, o próprio homicídio, matar alguém, não tem elemento normativo, só tem elemento subjetivo, que é o dolo, no caso do homicídio doloso, e o elemento objetivo. Não existe elemento subjetivo porque não existe elemento normativo, porque não existe a possibilidade do juiz analisar no caso concreto se houve ou não justa causa. Então o elemento normativo, na maioria das vezes, ele é representado por essa expressão, sem justa causa. Então se o crime tem sem justa causa é porque esse crime tem um elemento normativo. Então, enquanto o elemento normativo ele possibilita que o julgador avalie no caso concreto, tem uma certa discricionariedade no caso concreto, o elemento objetivo não. Como o próprio nome está dizendo, ele é objetivo, ou seja, ele não dá margem à interpretação do juiz. Como, por exemplo, matar alguém. Matar, pessoal, não tem como o juiz ter margem, ter discricionariedade para entender o que é matar. Matar é o cara morreu. Tem como você imaginar assim, outra forma? Não, matar é só uma coisa. Matar o que é? Matar o cara morreu, pronto. Então, elemento objetivo. O que é alguém? Alguém é uma pessoa, não tem como o juiz analisar. Ah, Sidney, você é alguém, mas o Hernani não é alguém. Não sei, ou então vice-versa. O Hernani é alguém e eu não sou alguém. Não tem como o juiz, no caso dos elementos objetivos, interpretar de acordo com o caso concreto. Então o elemento objetivo, ele é pay-buff, digamos assim, ele é objetivo. O juiz não dá para ele ter margem, discricionariedade para interpretar, diferentemente dos normativos. Os elementos normativos são os que dão margem, dão certa discricionariedade para o juiz interpretar no caso concreto, se, por exemplo, houve justa causa ou não houve justa causa. Então, entendido isso, entendido que o tipo penal, que os crimes têm elemento subjetivo, pode ter elemento normativo, e os crimes têm elemento objetivo, passemos a continuaremos a falar sobre os elementos do tipo penal, aliás, as espécies de dolo, que é onde eu estou. Então vamos lá, as espécies de dolo. Ixi, o bicho foi pra cá. Pronto. Então a gente viu, só para recapitular, vimos o dolo cumulativo, vimos o dolo de dano, dolo de perigo, dolo geral, dolo genérico e dolo específico. Professor, tem mais espécies de dolo que eu preciso ver? Porque todos esses 6 tipos de dolo a gente já viu. Tem sim. Existe o dolo normativo, meus queridos amigos. E o dolo normativo, você já sabe qual é o dolo normativo. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que a gente adota hoje, com base no conceito analítico ou estrutural de crime, nós adotamos a teoria finalista. E pela teoria finalista, o dolo e a culpa estão no fato típico. Acontece que antes da teoria finalista, vieram 2 teorias, que é exatamente a teoria causalista ou teoria clássica e a teoria neocantista ou neoclássica. E para essas 2 teorias, a causalista e a neocantista, o dolo e a culpa não estavam ainda no fato típico. O dolo e a culpa estavam na culpabilidade. Aí eu conversando com vocês, eu disse assim, olha, na neocantista, a culpabilidade ganhou alguns elementos. A culpabilidade na neocantista tem a imputabilidade, a atual consciência da ilicitude e a imputabilidade. E por que é que na neocantista era a atual consciência da ilicitude e não potencial consciência da ilicitude, como a gente tinha, como a gente tem hoje, né? Então veja, só para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo, aos que esqueceram, o que é que eu estou falando para vocês? Na época da neocantista, ao invés de ter potencial consciência da ilicitude, como tem hoje na causalista, como tem hoje na finalista, na neocantista, o dolo e a culpa continuavam na culpabilidade, certo? Vocês lembram? O dolo e a culpa continuavam aqui. E no lugar de potencial consciência da ilicitude, era atual consciência da ilicitude.
E é exatamente esse o dolo normativo. O dolo normativo, meus queridos amigos, é aquele dolo em que é o dolo da teoria neocantista. Então, o dolo normativo, ele é o dolo da teoria neocantista. Ou seja, dolo não é só vontade e consciência, como é o dolo natural que a gente tem hoje. Dolo é vontade, consciência, mas consciência atual da ilicitude. Então, na época da teoria causalista, aliás, na época da teoria neocantista, a gente tinha o dolo normativo, que não era só dolo a vontade e a consciência. Dolo, além de vontade e consciência, tinha a consciência atual da ilicitude, já que o dolo, para a teoria neocantista, estava na culpabilidade. Só que a gente viu que, passando da teoria neocantista para a teoria finalista, dolo e a culpa saíram da culpabilidade e foram para o fato típico. E aí o dolo foi para o fato típico sozinho. Ou seja, dolo é vontade e consciência hoje. Então hoje nós temos o chamado dolo natural. O dolo natural é vontade e consciência. Não tem mais essa consciência atual da ilicitude. Essa partezinha aqui, consciência atual da ilicitude, junto com vontade e consciência, é que traz o dolo normativo. O dolo que a gente tem hoje é o dolo natural, que é só vontade e consciência, não tem essa consciência atual da ilicitude. Então, entendido o dolo normativo e dolo normativo da teoria neocantista e o dolo natural da teoria finalista, passemos a falar das últimas espécies de dolo, as mais relevantes. Existe o dolo de ímpeto e o dolo de propósito. O que é o dolo de ímpeto? O dolo de ímpeto, pessoal, como o próprio nome está dizendo, é aquele dolo repentino, é o dolo na hora. Então, alguém me xingou, alguém me deu uma porrada, eu fui e dei outra porrada na pessoa. É o dolo que você não premeditou, é o dolo que você não refletiu sobre o crime. Aconteceu. De repente alguém me deu um empurrão, subiu, as emoções subiram e eu, dei uma porrada na pessoa. O dolo de ímpeto, na grande maioria das vezes, que é o dolo que não é premeditado, não é refletido, o dolo de ímpeto, na grande maioria das vezes, ele atenua a pena, para não dizer todas as vezes, porque a regra é que o dolo de ímpeto ele vai atenuar a pena. Diferentemente do dolo de propósito. O dolo de propósito é aquele dolo que você reflete, que você pensa em cometer o crime, que você faz a premeditação de cometer o crime. Então o dolo de propósito, ele não necessariamente é um agravante de pena, não necessariamente ele agrava a pena, mas ele pode agravar a pena dependendo do caso concreto. O dolo de ímpeto, ele, na maioria das vezes, ele diminui a pena, para não dizer todas as vezes. Já o dolo de propósito, que é aquele dolo premeditado, ele não necessariamente ele vai agravar a tua pena. Uns exemplos que o livro dão, por exemplo, de dolo de ímpeto, são nos crimes multidinários. O que são esses crimes? Esses crimes são aqueles cometidos por multidões. A gente até vai resolver uma questão falando um pouquinho disso. De repente a multidão começa a brigar e eu não pensei que ia cometer aquela briga, mas, começaram a brigar, eu vou brigar, tenho que me defender aqui. Então veja, aquilo representa o dolo de ímpeto, que é o dolo repentino, é o dolo na hora, é o dolo que não é premeditado. Finalmente, pessoal, você me questiona, professor, e o dolo do doente mental, hein? Como é que fica o dolo do doente mental? Turma, a gente viu que a imputabilidade, ela está na culpabilidade. E quando a gente for estudar a culpabilidade, vocês vão perceber que a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele pode excluir a imputabilidade, de acordo com o artigo 26 caput do Código Penal, nós vamos estudar isso, e se excluir a imputabilidade, exclui a culpabilidade. Acontece que a gente conversando, eu disse assim, turma, para ter crime, o juiz primeiro analisa se tem fato típico. Para ter fato típico, tem que ter conduta, resultado, causalidade e tipicidade. Havendo fato típico, o juiz vai analisar se esse fato típico é antijurídico. E a antijuridicidade é o agente não atuar em uma dessas 5 hipóteses. Não atuar em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, e nem outra causa supralegal de exclusão da ilicitude. Acontece, turma, que tendo fato típico e tendo antijuridicidade, aí sim o juiz vai analisar a culpabilidade.
E o que é que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês que a doença mental, de acordo com o artigo 26 caput, ela pode tornar o indivíduo inimputável. Se ele é inimputável, significa que ele não tem imputabilidade, e se ele não tem imputabilidade, ele não tem culpabilidade, e portanto ele não comete crime. Mas o que eu estou questionando para vocês é em relação ao dolo, à vontade e à consciência do doente mental. O doente mental comete um crime. Um doido. Aí pega e esfaqueia alguém achando que está cavalgando num pônei. Pois é. Será que esse doente mental, ele tem dolo? Turma, você vai responder, muito embora isso não seja tão pacífico assim, mas é majoritário, você vai responder que o doente mental, ele tem sim dolo. E eu vou te mostrar por quê. Porque a gente está falando que a doença mental, ela exclui a culpabilidade. E para o juiz analisar se tem ou não culpabilidade, o juiz tem que ter passado e ter acreditado que tem fato típico. E olha onde é que está o dolo. O dolo está exatamente no fato típico. Então, quando o juiz vai analisar o inimputável por doença mental, significa que o juiz já confirmou que tem fato típico, e esse fato típico é antijurídico. Ora, se tem fato típico, é porque tem dolo. Então, para a doutrina majoritária, o doente mental, ele tem vontade de cometer a infração penal, e dentro do precário mundo dele, do precário mundo valorativo do doente mental, o doente mental, ele, além de vontade, tem também consciência dentro desse precário mundo valorativo. Exatamente porque o juiz só vai analisar a doença mental na culpabilidade. E para o juiz analisar a culpabilidade, o juiz tem que ter dito, confirmo que tem fato típico e confirmo que esse fato típico é antijurídico. Tranquilo, galera? Coisa boa. Fico muito feliz que a gente esteja progredindo e sua vitória está cada vez chegando mais perto. E para a gente assentar o conhecimento, e eu já disse para vocês que você só aprende por repetição ou pela dor, sentindo muita dor, e lógico, se envolvendo com a matéria, o emocional, saber que aquela matéria vai te servir para um concurso público ou até mesmo como cidadão, isso faz com que você aprenda mais ainda. Então vamos lá, para assentar a matéria, vamos resolver algumas questões sobre a matéria já dada. Então bora lá. Sétima questão. Há algum ponto de semelhança entre condutas praticadas com culpa consciente e dolo eventual? Aponte a alternativa correta. Queridos amigos, a gente viu que tá aqui o dolo eventual, tá aqui a culpa consciente. Há algum ponto de semelhança entre eles? Sim, veja aqui. Na consciência existe a previsão. Ou seja, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, você sabe que com aquela conduta você pode cometer aquele resultado lesivo. Então eu sei que foi até o exemplo que eu dei quando estava explicando esse quadrinho. Eu sei que se eu dirigir a 150 km por hora numa avenida, eu posso matar alguém. Então, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, você sabe que com aquela conduta você pode cometer aquele resultado lesivo. Em outras palavras, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, existe a previsão. Existe a previsão do resultado. A diferença é que no dolo eventual você assume o risco. Você diz, estou nem vendo, que tiver na frente que se lasque. Já na culpa consciente, não. Você diz, olha, eu sei que eu posso ocasionar um resultado lesivo, só que eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. Aí de repente o cara está dirigindo, puf, atropelou alguém. E nesse caso, ele vai dizer, vixe Maria, lascou. Eu achei que nada ia acontecer, eu não assumi o risco. Lascou. Perfeito. Então, existe semelhança entre eles, como a questão está perguntando pra gente? Sim, existe. Então, item A, sim. Tanto na culpa consciente como no dolo eventual, há aceitação do resultado. Turma, só há aceitação do resultado do dolo eventual. Nos dois, não há aceitação do resultado. Portanto, essa está falsa. Sim, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente prevê o resultado. Exatamente. A diferença é que no dolo eventual, eu assumo o risco de causar o resultado e na culpa consciente, eu não assumo o risco de causar o resultado. Tranquilo? C diz que não há, e a gente viu que há.
então não vou nem continuar a ler. A D diz assim: sim, em ambas, o elemento subjetivo da conduta é o dolo. Tá falso, pessoal. Porque eu falei para vocês que elemento subjetivo ou é dolo ou é culpa, e nos crimes dolosos tem a finalidade especial, o chamado elemento subjetivo específico do tipo penal. Turma, se um é dolo eventual e o outro é culpa consciente, significa que um é dolo e o outro é culpa. Então dizer que ambas é dolo, tá errado. Não é a D de dado. E a E diz que não. Então eu não vou nem ler, porque a gente viu que existe sim semelhança. Oitava questão. É certo afirmar, inciso 1, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Galera, de acordo com a teoria finalista e com a teoria tripartida de crime, que é a majoritária, como eu falei para vocês, salvo em São Paulo, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então a primeira está correta. 2. O resultado de que depende a existência do crime é imputado tanto a quem deu quanto a quem não deu, lhe deu causa. Essa aqui, turma, a gente ainda vai estudar resultado, mas já dá para você entender que essa aqui está errada, porque ela está dizendo assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime é imputável tanto a quem deu quanto a quem não deu causa. Ou seja, está dizendo que eu que não dei causa para o crime, o resultado daquele crime vai ser imputado a mim. Então, o marginal assaltou uma pessoa ali fora, eu estou aqui dando aula, aí está falando que o resultado lá daquele assalto vai ser imputado a mim. Não, essa aqui ela está falsa. Terceiro item. A lei penal brasileira, por ser soberana, a lei penal brasileira, por ser soberana, se faltou o item. Deixa eu ver aqui o que é que acontece. Turma, eu acho que eu tenho até aqui nas minhas coisas, aí eu vou ler para vocês. Tem, ó, tá aqui, veio o bichinho, não sei por que não apareceu aqui. Tecnologia ajuda muito, mas às vezes atrapalha o bacana. Olha o embaraço que ela me causou. Tá aqui, ó, tá escrito todinho e o arquivo não veio. Ou se veio, eu devo ter apagado, não sei. Mas essa tecnologia me deixou meio embaraçado agora. Eu vou ler para vocês o que é que tá dizendo aqui. Tá dizendo assim, ó. A lei penal brasileira, por ser soberana, se sobrepõe aos tratados e convenções internacionais, sendo a aplicação de forma absoluta. Falso, turma. Essa aqui também tá falsa. Essa imaginária aqui também tá falsa. Por que tá falso? Porque a gente viu que aqui no Brasil existe a territorialidade temperada. Vocês lembram disso? Foi no primeiro módulo. O que é a territorialidade temperada? A regra é que vai ser aplicada a lei penal aos crimes cometidos no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Então essa é a regra. Só que lá no artigo 5º é dito, salvo convenções e tratados de direito internacional. Então, salvo convenções de tratado de direito internacional, a lei penal brasileira vai ser aplicada no Brasil. Esse item está errado, então, porque ele diz que a lei penal brasileira é soberana e que ela é aplicada aqui no Brasil de forma absoluta, que não vai ser aplicada aqui no Brasil os tratados e convenções de direito internacional. Então, está falso. A quarta vai dizer assim, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Turma, relembrando o primeiro módulo, a gente viu que para saber tempo do crime e para saber o lugar do crime, a gente vai e lembra de porrada, lembra de luta. E luta significa que lugar do crime foi a teoria da ubiquidade ou mista. Então, lugar do crime, teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. Tempo do crime, foi adotada a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Então aí ele está perguntando o lugar do crime. O lugar do crime significa onde o crime ocorreu. Nós vimos que, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, o lugar do crime é adotada a teoria da ubiquidade ou mista. Ou seja, vale tanto onde houve a ação ou a omissão, como também houve o resultado. Então ela diz, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, do todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Correto.
A ação ou a omissão era a teoria da atividade, como a gente viu no módulo 1. E onde se produziu ou deveria produzir o resultado é a teoria do resultado. Ora, teoria da atividade mais teoria do resultado dá a teoria da ubiquidade ou mista, que é exatamente a do artigo 6º do Código Penal. Portanto, essa está correta. Resposta correta, somente as proposições 1 e 4. Beleza, galera? Estamos bem. Turma, então só para recapitular, o que é que a gente está fazendo? Eu estou esmiuçando, a gente está detalhando o conceito analítico ou estrutural de crime. Veja, nós estamos vendo ainda o fato típico. Vimos conduta omissiva e comissiva. Vimos o que exclui conduta. O ato reflexo, a coação física irresistível, a força maior, a força maior e por aí vai. Aí nós vimos então conduta omissiva e comissiva e nós vimos conduta dolosa. Para acabar de ver conduta, a gente vai ver a culpa agora. E eu falei para vocês que a regra é que todo crime ele é doloso. Só vai haver crime culposo se tiver expressa previsão legal. E a gente já entendeu que dolo é a vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. Então, dolo é vontade de cometer a infração e a consciência que está cometendo. Você pode querer cometer a infração diretamente ou assumir o risco de cometer a infração. Ou seja, existe o dolo direto e o dolo eventual. Só que alguns crimes, além da modalidade dolosa, é prevista também para esses crimes a modalidade culposa. E a culpa, ela, em rapidíssimas palavras, é o crime praticado com violação de um dever objetivo de cuidado. Então veja, a culpa, em rápidas palavras, porque daqui a pouco, na próxima aula, aliás, a gente vai ver os elementos do crime culposo. Em rapidíssimas palavras, a culpa é você cometer um crime com violação de um dever objetivo de cuidado. E o que é essa violação de um dever objetivo de cuidado? É você agir com negligência, com imprudência ou com imperícia. Então a culpa é você agir com negligência, com imprudência ou com imperícia. E o que eu estou falando está no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Negligência, imprudência ou imperícia, que está no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, elas são a violação de um dever objetivo de cuidado. Professor, então, peraí. O dolo, quando eu cometo um crime doloso, significa dizer que eu quero cometer a infração penal ou eu assumir o risco de cometer. Exatamente. Já no crime culposo, você comete o crime na forma culposa violando um dever objetivo de cuidado. Ou seja, ou você é negligente, ou você comete o crime por imprudência, ou você é imprudente, ou você é imperito. Então, no crime culposo, você comete o crime ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. E o que é a negligência? Esse né de negligência significa negativo, significa não. Então, negligência é você não fazer algo que um dever objetivo de cuidado diria que era para você fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma longa viagem. Toda semana eu viajo, vou para o interior. Aí eu vou fazer essa longa viagem e eu deixo de dar manutenção no meu carro. Estou dirigindo e de repente o pneu solta ou o carro perde o controle e atropela alguém. Nesse caso eu fui negligente, eu cometi homicídio culposo por negligência, porque eu não fiz alguma coisa. Já a imprudência é você agir com afoiteza. Já a imprudência é você agir com afoiteza. E a imperícia é a falta de habilidade para determinado exercício de ofício, arte ou profissão. Turma, o meu tempo acabou e eu ainda quero conversar um pouco mais sobre isso. Então, na próxima aula eu vou começar daqui e revejo tudo isso, tudo bem? Tchau, galera, tudo de bom.